Você escutou o que ele disse? Ele está planejando um trabalho. Os olhos de Olaf brilharam de entusiasmo. Fico me perguntando qual das grandes casas ele vai atacar. Será uma das mais poderosas, disse Distan, um dos principais rastreadores de Caemon. Não tinha uma mão, mas sua visão e audição estavam entre as mais aguçadas da gangue. Kelsier nunca se incomoda de fazer servicinhos. Vena estava sentada, em silêncio. Sua caneca de cerveja, a mesma que Kelsier lhe dera, jazia quase cheia sobre a mesa repleta de gente. Kelsier deixara os ladrões voltarem para o esconderijo por um instante, antes que a reunião começasse. Ven, no entanto, teria preferido ficar sozinha. A vida com Ren a acostumara à solidão. Deixar que alguém se aproxime demais é o mesmo que dar melhores oportunidades para que essa pessoa atraia. Mesmo depois do desaparecimento de Ren, Ven se manteve afastada, não teve vontade de partir, mas também não sentiu necessidade de se aproximar dos outros membros da gangue. Eles, por sua vez, se mostraram perfeitamente dispostos a deixá-la em paz. A posição de Ven era precária, e associar-se a ela poderia manchar uma reputação. Só Olaf tentara alguma aproximação amigável. Se deixar alguém se aproximar de você, isso só vai machucar mais quando essa pessoa atrair. Ren pareceu sussurrar em sua mente. Olaf tinha sido realmente seu amigo? Ele certamente entregara com bastante rapidez. Além disso, os outros membros da gangue aceitaram a surra de Ven e seu súbito resgate sem problema algum, sem mencionar a traição dela ou a recusa deles em ajudá-la. Fizeram apenas o que era de se esperar. O sobrevivente não tem se importado com nenhum trabalho ultimamente, comentou Harman, um arrombador mais velho, de barba descuidada. Mal foi visto em Luthadel alguns meses durante os últimos anos. De fato, não tem dado nenhum golpe desde... Este é o primeiro? Olaf perguntou, ansiosamente. O primeiro desde que escapou das minas? Então tende a ser algo espetacular. Ele falou alguma coisa sobre isso, Ven? Distan perguntou. Ven? Gesticulou com o braço, atarracado na direção dela, para chamar sua atenção. O quê? Ela perguntou, erguendo a cabeça. Ela tinha se limpado ligeiramente desde o espancamento de Caemon, depois de finalmente aceitar o lenço de Doxon para tirar o sangue do rosto. Não havia o que fazer quanto aos hematomas, no entanto. Ainda latejavam. Felizmente, nada estava quebrado. Kelsier, Distan repetiu. Ele falou alguma coisa sobre o trabalho que está planejando? Ven negou com a cabeça. Pousou o olhar sobre o lenço ensanguentado. Kelsier e Doxon tinham saído há pouco tempo, prometendo retornar depois que ele tivesse algum tempo para pensar sobre as coisas que haviam lhe contado. Mas havia uma insinuação em suas palavras, uma oferta. Qualquer que fosse o trabalho que estavam planejando, ela estava convidada a participar. Por que ele escolheu você para ser intermediária dele, Ven? Olaf perguntou. Ele falou algo a esse respeito? Isso era o que a gangue tinha presumido, que Kelsier a escolhera para ser o contato dele com a gangue de Caemon, de Milev. Havia duas facções no submundo de Luthadel. Havia as gangues normais, como a de Caemon, e havia as especiais, grupos compostos por elementos extremamente habilidosos, extremamente audaciosos, ou extremamente talentosos, alomânticos. As duas facções do submundo não se misturavam. Os ladrões comuns deixavam seus superiores em paz. Contudo, algumas dessas gangues de brumosos contratavam uma equipe de ladrões normais para fazer algum trabalho mundano, e escolhiam um intermediário para trabalhar nas duas gangues. Daí a dedução de Olaf sobre Ven. Os membros da gangue de Milev notaram a falta de resposta dela e se voltaram para o outro assunto, os brumosos. Eles falavam de alomancia em um tom baixo e inseguro, e ela ouvia, desconfortável. Como ela podia estar associada a algo que tinha um tal pavor? Sua sorte, sua alomancia, era algo pequeno, algo que usava para sobreviver, mas algo realmente sem importância. Mas tal poder, pensou, olhando para sua reserva de sorte. O que Kelsier tem feito nos últimos anos? Eu me pergunto, Olaf comentou. Ele parecera um pouco desconfortável perto dela no começo da conversa, mas passara rapidamente. Ele a tinha traído, mas esse era o submundo. Não havia amigos. Não parece ser assim entre Kelsier e Doxon. Eles parecem confiar um no outro. Uma fachada? Ou seriam eles simplesmente uma dessas raras equipes em que os membros não se preocupavam com traições? O ponto mais inquietante a respeito de Kelsier e Doxon fora a franqueza deles para com ela. Pareciam dispostos a confiar em Ven e até mesmo aceitá-la dentro de um espaço de tempo relativamente curto. Isso não podia ser genuíno. Ninguém sobrevivia no submundo com tais táticas. Apenas
Apesar disso, a atitude amistosa deles era desconcertante. 2 anos, disse Rudd, um bandido calado e de rosto achatado. Ele deve ter passado todo esse tempo planejando o golpe. Deve ser um belo golpe, realmente, Olaf comentou. Fale-me sobre ele, disse Ven, em voz baixa. Kelsier? Tristan perguntou. Ven assentiu. Não se fala sobre Kelsier lá no sul? Ven balançou a cabeça negativamente. Ele era o melhor líder de gangues de Luthadel, Olaf explicou. Uma lenda, mesmo entre os brumosos. Roubou algumas das grandes casas mais ricas da cidade. É? Ven perguntou. Alguém o traiu, Harmon disse, em voz baixa. É claro, Ven pensou. O próprio Senhor Soberano capturou Kelsier, Olaf disse. Mandou Kelsier e sua esposa para as minas de Hatzin. Mas ele escapou. Ele escapou das minas. Ven é o único que já fez isso. E a esposa dele? Ven perguntou. Olaf olhou para Harmon, que negou com a cabeça. Ela não conseguiu. Então, ele também perdeu alguém. Como consegue sorrir tanto, tão honestamente? Foi lá que ele conseguiu aquelas cicatrizes, sabe? Destin disse. Aquelas nos braços. Ele as conseguiu nas minas, nas rochas de uma parede escarpada que teve que escalar para fugir. Harmon bufou. Não foi assim. Ele matou um inquisidor enquanto escapava. Foi assim que ele conseguiu as cicatrizes. Ouvi dizer que foi lutando com um dos monstros que guardavam as minas. Olaf disse. Ele enfiou a mão na boca do monstro e o estrangulou pelo lado de dentro. Os dentes arrancaram seus braços. Destin franziu o senho. Como é possível estrangular alguém pelo lado de dentro? Olaf deu de ombros. Foi o que eu ouvi. Este homem não é normal, Rudd murmurou. Algo aconteceu com ele nas minas. Algo... Algo é um brumoso, com certeza. Algo mal. Ele não era romântico antes. Entrou nas minas como um Ska normal e agora, bem, é um brumoso, com certeza. Se é que ainda é humano. Tem estado tempo demais nas brumas, mais do que qualquer um. Alguns dizem que Kelsier é o Kelsier verdadeiro está morto. O que aquilo, e que aquilo usando seu rosto é uma outra coisa. Harmon balançou a cabeça negativamente. Isso é tolice dos Ska rurais. Todos já estivemos nas brumas. Não nas brumas fora da cidade, Rudd insistiu. Os espectros das brumas estão lá fora. Eles capturam um homem e pegam seu rosto, tão certo quanto o Senhor Soberano. Harmon revirou os olhos. Rudd está certo sobre uma coisa, Destin comentou. Esse homem não é humano. Pode não ser um espectro da bruma, mas tampouco é um Ska. Ouvi dizer que ele faz coisas que só eles podem fazer. Os que saem à noite. Vocês viram o que ele fez com Cameron? Nascido da bruma, Harmon murmurou. Nascido da bruma, vendo ouvir o termo antes que Kelsier o mencionasse. É claro. Quem não ouvira? Mas os rumores sobre os nascidos da bruma faziam as histórias sobre os inquisidores e os brumosos parecerem racionais. Dizia-se que os nascidos da bruma eram arautos das brumas, dotados de grandes poderes dados pelo Senhor Soberano. Só altos nobres podiam ser nascidos da bruma. Dizia-se que faziam parte de uma seita secreta de assassinos que servia ao Senhor Soberano, e que só saíam à noite. Rand sempre lhe ensinara que eles eram um mito, e Ven presumira que ele estava certo. E Kelsier diz que eu, assim como ele, sou um deles. Como ela podia ser o que ele dizia? Filha de uma prostituta. Ela não era ninguém, não era nada. Nunca confie em um homem que lhe dá boas notícias, Rand sempre dizia. É a forma mais antiga, mas a mais fácil de enganar alguém. Contudo, ela tinha sorte. Sua alomancia ainda podia sentir as reservas que o frasco de Kelsier lhe dera e testara seus poderes nos membros da gangue, sem se limitar a um pouco de sorte por dia. Ela descobriu que podia produzir efeitos muito mais surpreendentes. Vena estava começando a perceber que seu antigo objetivo de vida, simplesmente sobreviver, era insípido. Havia muito mais que podia fazer. Ela tinha sido escrava de Rand, tinha sido escrava de Cameron, seria uma escrava de Kelsier também, se isso a conduzisse a uma eventual liberdade. Em sua mesa, Millerton olhou o relógio de bolso e se levantou. Tudo bem, todo mundo para fora. A sala começou a se esvaziar para dar lugar à reunião de Kelsier. Ven ficou onde estava. Kelsier deixara bem claro para os demais que ela estava convidada. Ficou em silêncio por um momento. A sala pareceu muito mais confortável agora que estava vazia.
Os amigos de Kelsier começaram a chegar algum tempo depois. O primeiro homem a descer as escadas tinha a constituição de um soldado. Usava uma camisa solta, sem mangas, que deixava exposto um par de braços bem esculpidos. Era impressionantemente musculoso, mas não maciço, e tinha o cabelo raspado, bem rente à pele. O homem que o acompanhava estava bem vestido, em trajes nobres, colete púrpura, botões dourados e casaco negro, completado com um chapéu de abas curtas e bastão de duelo. Era mais velho do que o soldado, e um pouco mais corpulento. Ele tirou o chapéu ao entrar na sala, revelando o cabelo negro e bem penteado. Os dois homens conversavam amigavelmente enquanto caminhavam, mas pararam quando a viram na sala vazia. Ah, essa deve ser a nossa intermediária, disse o homem bem vestido. Kelsier já chegou, minha querida? Falava com ela com familiaridade, como se fosse amigo de longa data. De repente, sem querer, Ven descobriu que gostava deste homem bem vestido e articulado. Não, disse em voz baixa, embora a jardineira e a camisa de trabalho lhe caíssem bem. Ela repetidamente desejou ter algo mais bonito. O porte deste homem parecia exigir uma atmosfera mais formal. Devíamos saber que Cal chegaria atrasada para sua própria reunião, o soldado disse, sentando-se em uma das mesas no meio da sala. De fato, disse o homem bem vestido, imagino que o atraso dele nos dê a chance de tomar alguma bebida. Deixe-me trazer algo, disse Ven, rapidamente, ficando em pé. Muito gentil de sua parte, o homem elegante disse, escolhendo uma cadeira perto do soldado. Sentou-se de pernas cruzadas, com o bastão de duelo ao lado, na ponta contra o chão, uma mão apoiada na parte de cima. Ven se aproximou do bar e começou a procurar pelas bebidas. Brisa, o soldado disse em um tom de advertência quando Ven escolheu uma das garrafas de vinho mais caras de Keman e começou a servir uma taça. O homem bem vestido disse, erguendo uma sobrancelha. O soldado acenou com a cabeça na direção de Ven. Ah, tudo bem, o homem bem vestido disse, suspirando. Ven parou, meia taça servida e franziu o senho levemente. O que estou fazendo? Juro, Ham, o homem bem vestido reclamou. Você é terrivelmente rígido às vezes. Só porque você consegue empurrar alguém próximo a você não significa que deve fazer isso, Brisa. Ven ficou parada, desconcertada. Ele usou a sorte em mim? Quando Kelsier tentou manipulá-la, ela sentiu o toque dele e fora capaz de resistir. Desta vez, no entanto, nem mesmo percebera o que estava fazendo. Encarou o homem, estreitando os olhos. Nascido da bruma. O homem bem vestido, Brisa, gargalhou. Dificilmente Kelsier é o único Scar nascido da bruma que você conhecerá, querida, e reze para nunca estar em uma situação em que encontre um nascido nobre. Não, sou só um ordinário e humilde brumoso. Humilde? Ham perguntou. Brisa deu de ombros. Ven olhou a taça meio cheia de vinho. Você puxou minhas emoções com alomancia, quero dizer. Eu as empurrei, na verdade, Brisa explicou. Puxar faz com que a pessoa fique menos confiante e mais determinada. Empurrar as emoções, suavizando-as, torna a pessoa mais confiante. Seja como for, você me controlou, Ven falou. Você me fez pegar uma bebida para você. Ah, eu não diria que a fiz fazer isso, Brisa disse. Só alterei suas emoções levemente, colocando-a em um estado mental em que estaria mais disposta a fazer o que eu queria. Ham coçou o queixo. Não sei, Brisa. É uma questão interessante. Ao influenciar as emoções dela, você tirou sua capacidade de escolha? Se, por exemplo, ela matasse ou roubasse sob seu controle, o crime seria dela ou seu? Brisa revirou os olhos. Na verdade, não há nenhuma questão aí. Você não devia se preocupar com essas coisas, Herman. Vai acabar ferindo seu cérebro. Eu encorajei, só que por meios irregulares. Mas não vou discutir isso com você, Ham. O homem corpulento suspirou, parecendo um pouco contrariado. Vai me fazer uma bebida? Brisa perguntou, esperançosamente, olhando para Ven. Digo, você já está de pé e vai ter que vir nessa direção para se sentar de qualquer maneira. Ven examinou suas emoções. Sentia-se anormalmente impulsionada a fazer o que o homem pedia. Ele a estava manipulando novamente. Por fim, simplesmente se afastou do bar, deixando a bebida onde estava. Brisa suspirou, mas não se levantou para pegar a taça. Ven se aproximou da mesa de modo hesitante. Estava acostumada com sombras e cantos. Perto o bastante para escutar, mas longe o suficiente para fugir. Mas não podia se esconder desses homens, não enquanto a sala
estivesse tão vazia. Então ela escolheu uma cadeira na mesa ao lado. Na mesa ao lado da que os dois homens estavam e se sentou cautelosamente. Precisava de informação, enquanto permanecesse ignorante. Estaria em grande desvantagem nesse novo mundo de gangues de brumosos. Nervosinha você, hein? Vena ignorou o comentário. Você, Ven disse, acenando a cabeça para Ham. Você é um brumoso também? Ham assentiu. Sou um brutamonte. Ven franziu o senho, confusa. Eu queimo peltre, Ham explicou. Mais uma vez, Ven olhou para ele intrigada. Ele consegue ficar mais forte, minha querida. Breeze explicou. Ele acerta coisas, especialmente pessoas que tentam interferir no que o resto de nós está fazendo. É muito mais do que isso, Ham explicou. Eu supervisiono a segurança geral dos trabalhos fornecidos ao meu líder, homens fortes e guerreiros quando necessito. E ele vai tentar te aborrecer com filosofia barata quando não estiver fazendo isso, Brisa acrescentou. Ham suspirou. Brisa, honestamente, às vezes eu não sei por que eu fico. Ficou em silêncio quando a porta se abriu novamente e outro homem entrou. O recém-chegado vestia um casaco marrom e sem graça, calça marrom e uma camisa branca simples, mas seu rosto era muito mais distinto do que suas roupas. Era anodoso e distorcido, com um pedaço retorcido de madeira, e seus olhos brilhavam com um grau de insatisfação desaprovadora, que só os velhos demonstram. Ven não conseguiu calcular sua idade. Era jovem o bastante para não andar encurvado, e velho o suficiente para fazer Brisa, já de meia idade, parecer juvenil. O recém-chegado olhou para Ven e os outros, bufando desdenhosamente. Caminhou até uma mesa do outro lado da sala e se sentou. Seus passos eram marcados por um nítido cochear. Brisa suspirou. Vou sentir falta do Arapuca. Todos nós vamos, Ham disse em voz baixa, mas Trevo é muito bom, já trabalhei com ele antes. Brisa observou o recém-chegado. Fico pensando se consigo que ele me traga uma bebida. Ham deu uma gargalhada. Pagaria para ver você tentar. Tenho certeza que sim, Brisa falou. Ven olhou o recém-chegado, que parecia perfeitamente satisfeito em ignorar ela e os outros dois homens. O que ele é? O Trevo? Brisa perguntou. Ele, minha querida, é um esfumaçador. É ele quem impede que o resto de nós seja descoberto por um inquisidor. Ven mordeu o lábio, digerindo a nova informação enquanto observava Trevo. O homem a olhou com uma cara feia, e ela desviou o olhar. Ao se virar, percebeu que Ham a observava. Gosto de você, criança, disse. Os outros intermediários com quem trabalhei o estavam intimidados demais para conversar conosco ou com ciúmes por nos intrometermos em seu território. De fato, Brisa concordou. Você não é como essas migalhas. É claro, eu teria gostado muito mais se você tivesse me trazido aquela taça de vinho. Ren o ignorou, olhando para Ren. Migalha? É como alguns dos membros mais cheios de si de nossa sociedade chamam os ladrões menores. Emma explicou. Chamam vocês de migalhas, já que tendem a se envolver em projetos menos inspirados. Sem ofensa, é claro, Brisa assegurou. Ah, eu jamais me ofenderia. Ven fez uma pausa, sentindo um desejo irregular de agradar o homem bem vestido. Ela encarou Brisa. Pare com isso. Viu só? Brisa comentou, olhando para Ham. Ela ainda tem a capacidade de escolha. Você não tem jeito. Eles presumem que eu sou intermediário, Ven pensou. Então Kelsier não contou a eles o que sou? Por quê? Falta de tempo? Ou o segredo era valioso demais para ser compartilhado? Quão confiáveis eram esses homens? E se achavam que ela era uma simples migalha? Por que estavam sendo tão gentis com ela? Quem mais estamos esperando? Brisa perguntou, olhando para a porta. Além de Kel e Tox, quero dizer. E Eden, Ham falou. Brisa franziu o senho, com uma expressão azeda. Ah, sim. Concordo, Ham comentou, mas eu apostaria que ele sente o mesmo a nosso respeito. Não sei nem por que ele foi convidado, Brisa disse. Ham deu de ombros. Tem algo a ver com o plano de Kel, é óbvio. Ah, o famoso plano, Brisa falou, pensativo. Que plano será esse? Ham balançou a cabeça. Kel e sua maldita dramaticidade. De fato. A porta se abriu alguns momentos depois e o homem sobre quem falavam, Eden, entrou. Era um tipo despretensioso e Ven teve dificuldades em entender por que os outros dois estavam tão descontentes com a presença dele.
baixo, com cabelos castanhos e encaracolados, e Eden estava vestido com o traje cinzento e simples de um ska e um casaco marrom de operário remendado e manchado de fuligem. Ele avaliou o ambiente com um ar de desaprovação, mas não era nem de perto tão abertamente hostil quanto Trevo, que ainda estava sentado do outro lado da sala, fazendo cara feia para quem quer que olhasse em sua direção. Não é uma gangue muito grande, Ven pensou. Com Kelsier e Doxon são apenas 6, é claro. Ham tinha dito que liderava um grupo de brutamontes. Seriam os homens nessa região apenas representantes? Líderes de grupo menores e mais especializados? Algumas gangues trabalhavam assim. Brisa conferiu seu relógio de bolso mais 3 vezes antes que Kelsier finalmente chegasse. O líder de gangue, nascido da bruma, irrompeu pela porta com seu alegre entusiasmo, seguido por Doxon. Ham ficou em pé imediatamente, sorrindo de orelha a orelha e apertando as mãos de Kelsier. Brisa ficou em pé também, e, ainda que seu cumprimento fosse um pouco mais reservado, Ven tinha que admitir que nunca tinha visto um líder de gangue ser tão alegremente recebido por seus homens. Ah, Kelsier disse, olhando para o outro lado da sala. Trevo e Eden também estão aqui. Então estamos todos. Bom, odeio que me façam esperar. Breeze ergueu uma sobrancelha enquanto ele e Ham voltavam a se sentar em suas cadeiras. Doxon se sentou na mesma mesa. Será que vamos receber algumas explicações pelo seu atraso? Doxon e eu estávamos visitando meu irmão, Kelsier explicou, caminhando para a parte da frente do covil. Ele se virou e se apoiou contra o bar, perscrutando a sala. Quando seus olhos pousaram em Ven, ele piscou. Seu irmão? Ham perguntou. Marsh vem para a reunião? Kelsier e Doxon trocaram um olhar. Não esta noite, Kelsier disse, mas se juntará à gangue em algum momento. Ven observou os outros. Estavam céticos. Tensão entre Kelsier e seu irmão, talvez? Brisa ergueu o bastão de duelo, apontando a ponta para Kelsier. Muito bem, Kelsier. Você manteve esse plano em segredo por 8 meses. Sabemos que a coisa é grande. Sabemos que está animado e todos estamos adequadamente aborrecidos com você com tantos segredos. Então, por que não vai em frente e nos conta o que é? Kelsier sorriu, endireitou o corpo, acenando com a mão na direção do sujo e simples Eden. Cavaleiros, conheçam seu novo patrão. Esta foi aparentemente uma declaração surpreendente. Ele? Ham perguntou. Ele, Kelsier disse, assentindo. O quê? Eden perguntou, falando pela primeira vez. Você tem algum problema em trabalhar com alguém que tem moral de verdade? Não é isso, meu caro, Brisa disse, colocando o bastão de duelo no colo. É só que, bem, eu tinha a estranha impressão de que você não gostava muito de tipos como nós. Não gosto. E Adam respondeu terminantemente. Vocês são egoístas, indisciplinados e viraram as costas para o resto dos Skas. Se vestem bem, mas por dentro são tão sujos quanto cinzas. Ham bufou. Já posso ver que este trabalho vai ser ótimo para a moral da gangue. Ven observava em silêncio, mordendo o lábio. Eden era obviamente um ska trabalhador, provavelmente um membro de forja, ou de uma fábrica têxtil. Que conexão ele teria com o submundo? E como podia se dar ao luxo de contratar os serviços de uma gangue de ladrões, especialmente uma aparentemente tão especializada quanto a equipe de Kelsier? Talvez Kelsier tenha notado que estava confusa, pois ela o pegou encarando-a enquanto os demais continuavam conversando. Ainda estou um pouco confuso, Ham disse. Eden, estamos bastante cientes do que pensa dos ladrões, então por que nos contratar? Eden se contorceu um pouco. Por quê? Disse finalmente. Todos sabem que vocês são eficientes. Brisa gargalhou. Desaprovar nossa moral não impede de fazer uso de nossas habilidades, pelo que vejo. Então, que trabalho é esse? O que a rebelião Ska quer de nós? Rebelião Ska? Vim pensou. Uma parte da conversa estava fora de lugar. Havia 2 facções no submundo. A maior parte era formada por ladrões, gangues, prostitutas e mendigos, que tentavam sobreviver fora do padrão da cultura Ska. E então havia os rebeldes, pessoas que trabalhavam contra o Império Final. Rand sempre os chamara de tolos, um sentimento compartilhado pela maioria das pessoas que Ven conhecera, fossem Ska ou do submundo. Todos os olhos se voltaram lentamente para Kelsier, que se inclinara contra o bar novamente. A rebelião Ska, cortesia de seu líder, Eden, nos contratou para algo muito específico. O que? Ham perguntou. Roubo? Assassinato?
Um pouco dos dois, Kelsier disse, e ao mesmo tempo nenhum deles. Cavaleiros, esse não será um trabalho normal. Será algo diferente de tudo o que qualquer gangue tenha tentado. Vamos ajudar... Vamos ajudar Eden a derrubar o Império Final. Silêncio. Perdão? Han perguntou. Você me ouviu bem, Han? Kelsier disse. Esse é o trabalho que venho planejando, a destruição do Império Final, ou pelo menos de seu governo central. Eden nos contratou para lhe fornecermos um exército e proporcionarmos uma oportunidade favorável para lhe controlar a cidade. Han recostou-se no assento, trocando um olhar com Brisa. Ambos se voltaram para Dockson, que assentiu solenemente. Por um longo momento, a sala permaneceu em silêncio, até que foi quebrado, quando Eden começou a rir lugubremente consigo mesmo. Eu nunca devia ter concordado com isso, Eden disse, balançando a cabeça. Agora que você disse, eu percebi o quão ridículo soa. Confie em mim, Eden, Kelsier falou. Esses homens têm o hábito de levar adiante planos que parecem ridículos à primeira vista. Isso pode ser verdade, Kel, Brisa disse, mas neste caso estou de acordo com nosso amigo desaprovador. Derrubar o Império Final é algo que os rebeldes escavam tentando há milhares de anos, o que o faz pensar que podemos conseguir alguma coisa onde esses homens falharam. Kelsier sorriu. Teremos êxito, porque temos visão, Brisa. Isso é o que sempre faltou à rebelião Ska. Como é? Eden disse, indignado. É verdade, infelizmente, Kelsier confirmou. A rebelião condena pessoas como nós por causa de nossa ganância, mas mesmo com toda a sua elevada moral, a qual, a propósito, eu respeito, nunca conseguiu nada. E Eden, seus homens se escondem em florestas e montanhas, planejando como vão algum dia se erguer e liderar uma guerra gloriosa contra o Império Final, mas não têm ideia de como desenvolver e executar um plano adequadamente. A expressão de Eden ficou sombria. E você não tem ideia do que está falando. Ah, Kelsier disse, despreocupado. Diga-me, o que sua rebelião alcançou em 1000 anos de luta? Onde estão seus êxitos e vitórias no massacre de Tolkien, 3 séculos atrás, onde 7.000 rebeldes Ska foram assassinados no ataque ocasional a um barco do canal ou um sequestro de um oficial nobre menor? Eden corou. É o melhor que conseguimos com as pessoas que temos. Não culpe meus homens pelos fracassos dele. Culpe o resto dos Ska. Nunca conseguimos que eles nos ajudassem. Há 1000 anos são explorados. Não lhes sobra nenhum espírito. Já é difícil o bastante conseguir que 1 em 1000 nos escute. Ainda mais fazer com que se rebelem. Paz, Eden. Kelsier falou, erguendo uma mão. Não estou tentando insultar sua coragem. Estamos do mesmo lado, lembra? Você veio especificamente até mim porque estava tendo problemas em recrutar pessoas para o seu exército. E estou lamentando cada vez mais essa decisão, ladrão. Eden disse. Bem, você já nos pagou, Kelsier recordou. Então é um pouco tarde para voltar atrás agora, mas nós lhe daremos esse exército, Eden. Os homens nessa sala são os mais capazes, mais espertos e mais habilidosos salomânticos da cidade. Você verá. A sala ficou em silêncio, novamente. Vendo permaneceu sentado à sua mesa, assistindo à interação com o senho franzido. Qual é seu jogo, Kelsier? As palavras dele sobre derrubar o Império Final eram obviamente uma fachada. Parecia mais provável para ela que ele pretendesse enganar a rebelião Ska. Mas, se ele já tinha sido pago, por que continuar a farsa? Kelsier se virou para Brisa e Ham. Tudo bem, cavalheiros, o que acham? Os dois homens se entreolharam. Finalmente, Brisa falou. Pelo senhor soberano, nunca fui de recusar um desafio, mas, Kel, eu questiono seu raciocínio. Você tem certeza que podemos fazer isso? Tenho certeza, Kelsier assegurou. As tentativas anteriores de derrubar o senhor soberano falharam por falta de organização e planejamento adequados. Nós somos ladrões, cavalheiros, e somos ladrões extraordinariamente bons. Podemos roubar o impossível e enganar o impassível. Sabemos como pegar uma tarefa colossal, dividi-la em pedaços administráveis e depois lidar com cada um desses pedaços. Sabemos como conseguir o que queremos. Essas habilidades nos tornam perfeitos para essa tarefa em particular. Brisa franziu o senho. E quanto estão nos pagando para conseguir o impossível? 30.000 boxes, Eden falou. Metade agora, metade quando entregarem o exército.
30.000? Ham perguntou. Para uma operação tão grande, isso mal vai cobrir nossas despesas. Precisamos de um espião infiltrado na nobreza para ficar atento aos rumores. Precisaremos de muitos esconderijos, sem mencionar um lugar grande o suficiente para esconder e treinar um exército inteiro. Não adianta barganhar agora, ladrão. Yadan perguntou. 30.000 podem não parecer muito para tipos como você, mas é resultado de décadas de economias de nossa parte. Não podemos pagar mais porque não temos mais nada. É um bom trabalho, cavaleiros. Dawson observou, juntando-se à conversa pela primeira vez. Sim, bem, é tudo magnífico, Brisa falou. Eu me considero um camarada razoavelmente bom, mas isso parece um pouco altruísta demais. Para não dizer estúpido. Bem, Kelsier disse, pode haver um pouco mais nisso para nós. Ven levantou a cabeça e Brisa sorriu. O tesouro do Senhor Soberano, Kelsier explicou. O plano até agora é proporcionar a Ieda um exército e uma oportunidade para tomar a cidade. Assim que ele tomar o palácio, ficará com o tesouro e usará os fundos para assegurar seu poder. E o principal desse tesouro é o Atium, do Senhor Soberano, Brisa completou. Kelsier assentiu. Nosso acordo com Ieda nos garante metade das reservas de Atium, que encontraremos no palácio, não importa o quão vastas sejam. Atium. Vin ouvira falar do metal, mas nunca vira de verdade. Era incrivelmente raro, supostamente usado apenas pela nobreza. Ham estava sorrindo. Bem, agora, disse lentamente, isso é quase um prêmio grande bastante para ser tentador. Supõe-se que os estoques de Atium sejam enormes, Kelsier falou. O Senhor Soberano só vende o metal em pequenas porções, cobrando quantias exorbitantes à nobreza. Ele precisa manter uma reserva imensa para se assegurar do controle do mercado e para ter certeza de ter riqueza suficiente para emergências. É verdade, Brisa comentou, mas tem certeza de que quer tentar algo assim tão pouco tempo depois do que aconteceu da última vez que tentamos entrar no palácio? Faremos diferente dessa vez, Kelsier falou. Cavalheiros, serei franco com vocês. Esse não será um trabalho fácil, mas pode dar certo. O plano é simples. Vamos encontrar um jeito de neutralizar a guarnição de Luthadel, deixando a área sem força policial. Então, lançaremos a cidade ao caos. Temos muitas opções para fazer isso, Toxon disse, mas podemos falar sobre isso mais tarde. Kelsier assentiu. Então, no meio do caos, Eden marchará com seu exército para Luthadel e tomará o palácio, fazendo o Senhor Soberano prisioneiro. Enquanto Eden se assegura da cidade, nós pegamos o Atium, daremos metade para ele e desapareceremos com a outra metade. Depois disso, é trabalho dele conservar aquilo do que conseguiu se apoderar. Parece um pouco perigoso para você, Eden, Ham observou, olhando para o líder rebelde. Ele deu de ombros. Talvez, mas se por algum milagre conseguirmos o controle do palácio, então teremos feito algo que nenhuma outra rebelião Ska alcançara antes. Para meus homens, não é só uma questão de riqueza, nem mesmo de sobrevivência. Se trata de fazer algo grandioso, algo maravilhoso, dar esperanças aos Ska. Mas não espero que entendam esse tipo de coisa. Kelsier lançou um olhar tranquilizador para Eden. O homem fungou e voltou a se sentar. Será que ele usou a lomancia? Venice perguntou. Ela já tinha visto acordos entre gangues e empregadores antes e parecia que Eden estava muito mais nas mãos de Kelsier do que o contrário. Kelsier se voltou para Ham e Brisa. Há muito mais nesse mundo do que uma simples demonstração de ousadia. Se conseguirmos roubar aquele Atium, será um golpe poderoso na fundação financeira do Senhor Soberano. Ele depende do dinheiro que o Atium proporciona. Sem isso, pode ficar sem meios para pagar seus exércitos. Mesmo que ele espere da nossa armadilha, ou se decidirmos tomar a cidade quando ele se for, para evitar ter que lidar com ele, o Senhor Soberano estará financeiramente arruinado, não conseguirá mandar em seus soldados tomarem a cidade de Eden. Se isso funcionar bem, a cidade estará em caos de qualquer maneira, e a nobreza estará fraca demais para reagir contra as forças rebeldes. O Senhor Soberano ficará confuso e incapaz de reunir um exército grande o bastante. E os colos? Ham perguntou em voz baixa. Kelsier fez uma pausa. Se ele enviar essas criaturas contra sua própria capital, a destruição que isso causará será ainda mais perigosa do que a instabilidade financeira. Em meio ao caos, os nobres de províncias vão se rebelar e se declarar reis, e o Senhor Soberano não terá tropas necessárias para colocá-los na linha. Os rebeldes de Eden serão capazes de manter Luthadel, e nós, meus amigos, ficaremos
Ricos, muito ricos. Todo mundo consegue o que quer. Você está se esquecendo do Ministério do Aço, Trevo exclamou, quase esquecido em um canto da sala. Os inquisidores não nos deixarão arremessar sua bela teocracia ao caos. Causer fez uma pausa e se voltou para o homem retorcido. Temos que encontrar um jeito de lidar com o Ministério. Tem alguns planos a esse respeito. De qualquer modo, problemas como este são coisas com as quais nós, como gangue, teremos que lidar. Temos que nos livrar da guarnição de Luthadel. Não há como fazer alguma coisa enquanto eles estiverem policiando as ruas. Temos que encontrar um jeito adequado de atirar a cidade ao caos e uma maneira de manter os obrigadores fora do nosso caminho. Mas, se planejarmos bem, conseguiremos persuadir o Senhor Soberano a enviar a guarda do palácio, talvez até os inquisidores, para a cidade, a fim de restaurar a ordem. Isso deixará o palácio exposto, dando a Jeden a oportunidade perfeita para atacar. Depois disso, não importa o que aconteça com o ministério ou com a guarnição, o Senhor Soberano não terá dinheiro suficiente para manter o controle de seu império. Não sei, Kel. Brisa falou, balançando a cabeça. Sua irreverência tinha sido dominada. Parecia estar honestamente considerando o plano. O Senhor Soberano consegue aquele Atium de algum lugar. E se ele simplesmente extrair mais? Ham assentiu. Ninguém ao menos sabe onde está a mina de Atium. Eu não diria ninguém. Kelsier disse, abrindo um sorriso. Brisa e Ham trocaram um olhar. Você sabe? Ham perguntou. É claro, Kelsier disse. Passei um ano da minha vida trabalhando lá. As minas? Perguntou surpreso. Kelsier assentiu. É por isso que o Senhor Soberano se assegura de que ninguém sobrevive ao trabalho lá. Ele não pode permitir que seu segredo vaze. Não é só uma colônia penal. Não é só um buraco do inferno para onde os Ska são mandados para morrer. É uma mineração. É claro, Brisa comentou. Kelsier endireitou o corpo, afastando-se do bar e caminhando na direção da mesa de Ham e Brisa. Temos uma chance aqui, cavalheiros. Uma chance de fazer algo grande, algo que nenhuma outra gangue de ladrões fez. Roubar o próprio Senhor Soberano. E mais, as minas quase me mataram. E eu tenho visto as coisas de modo diferente desde que fugi. Eu vejo Ska trabalhando sem esperança, vejo gangues de ladrões tentando sobreviver com as sobras da aristocracia, frequentemente morrendo, assim como outros Ska no processo. Vejo a rebelião Ska tentando resistir com tanto empenho ao Senhor Soberano sem nunca fazer nenhum progresso. A rebelião falha porque é desajeitada e dispersa. Toda vez que uma de suas peças consegue impulso, o Ministério do Aço a esmaga. Essa não é a maneira de derrotar o Império Final, cavalheiros. Não com uma equipe pequena, especializada e altamente dotada. Não com uma equipe. Podemos ter uma esperança, podemos atuar sem grande risco de nos expor. Sabemos como evitar os tentáculos do Ministério do Aço. Entendemos como a alta nobreza pensa, e sabemos como explorar seus membros. Podemos fazer isso. Parou diante da mesa de Breeze e Ham. Não sei, Kel. Ham ponderou. Não é que eu esteja discordando dos seus motivos, é só que isso parece um pouco imprudente. Kelsier sorriu. Sei que parece, mas você está dentro mesmo assim, não está? Ham fez uma pausa, então assentiu. Você sabe que eu me juntarei à sua gangue, não importa qual seja o trabalho, e este parece maluco, assim como a maioria dos seus planos. Só me diga uma coisa. Você está falando sério sobre derrubar o senhor soberano? Kelsier assentiu. Por alguma razão, Ven estava quase tentada a acreditar nele. Ham assentiu firmemente. Tudo bem, então. Estou dentro. Brisa? Kelsier perguntou. O homem bem vestido balançou a cabeça. Não tenho certeza, Kel. Isso é um pouco extremo, até mesmo para você. Precisamos de você, Brisa. Kel falou. Ninguém pode abrandar uma multidão como você. Se vamos formar um exército, precisamos de seus alomânticos e de seus poderes. Bem, isso é verdade, Brisa concordou. Mesmo assim, Kelsier sorriu e colocou algo sobre a mesa, a taça de vinho que Ven servira para Brisa. Ela nem sequer notara que Kelsier a pegara no bar. Pense no desafio, Brisa, Kelsier disse. Brisa olhou a taça, então ergueu os olhos para Kelsier. Então ele finalmente gargalhou, pegando o vinho. Tudo bem, eu estou dentro.
É impossível, uma voz rouca disse ao fundo da sala. Trevo estava sentado de braços cruzados, olhando para Kelsier com expressão carrancuda. O que você está realmente planejando, Kelsier? Estou sendo honesto, Kelsier respondeu. Planejo tomar o Atium do Senhor Soberano e derrubar seu império. Você não pode fazer isso, o homem disse. É idiotice, os inquisidores vão nos pendurar com ganchos atravessados em nossas gargantas. Talvez, Kelsier admitiu. Mas pense na recompensa de se tivermos êxito. Riquezas, poder e terras nas quais os Ska possam viver como homens, não como escravos. Trevor bufou ruidosamente. Então, se levantou, derrubando a cadeira no chão. Nenhuma recompensa seria o suficiente. O Senhor Soberano tentou matá-lo uma vez. Vejo que não ficará satisfeito até que ele consiga. Com isso, o homem mais velho se virou e saiu mancando da sala, batendo a porta atrás de si. O covil ficou em silêncio. Bem, acho que precisaremos de outro esfumaçador, Doxon disse. Vamos deixá-lo sair assim? E Eden exigiu saber. Ele sabe de tudo. Brisa começou a rir. Você não deveria ser o virtuoso deste pequeno grupo? Virtude não tem nada a ver com isso, Riadan falou. Deixar alguém partir assim é tolice. Ele pode trazer os obrigadores até nós em 1 minuto. Ven assentiu, concordando, mas Kelsier apenas negou com a cabeça. Eu não trabalho assim, Riadan. Convidei Trevo para uma reunião na qual declinei um plano perigoso, um que muitos chamariam de estúpido. Não vou mandar assassiná-lo porque ele decidiu que era perigoso demais. Se você faz as coisas assim, logo ninguém sequer vai querer ouvir seus planos. Além disso, Doxon disse, não convidaríamos alguém para uma reunião a menos que confiássemos que a pessoa não nos trairia. Impossível, Ven pensou, franzindo o senho. Ele deveria estar blefando para manter a moral da gangue em alta. Ninguém era de tanta confiança. Afinal, os outros não tinham dito que o fracasso de Kelsier alguns anos antes, o acontecimento que o mandara para as minas de Hatzin, ocorrera por causa de uma traição? Ele provavelmente mandara assassinos seguir Trevo neste exato momento, vigiando para ter certeza de que ele não vá até as autoridades. Muito bem, Eden, Kelsier disse, voltando aos negócios. Eles aceitaram. O plano está de pé. Ainda está dentro? Você devolverá o dinheiro da rebelião se eu disser não? Eden perguntou. A única resposta foi uma risadinha de Ham. A expressão de Eden ficou mais sombria, mas ele apenas balançou a cabeça. Se eu tivesse outra opção... Ah, pare de reclamar, Kelsier falou. Você é oficialmente parte de uma gangue de ladrões agora, então você bem que podia vir até aqui se sentar conosco. Eden se deteve por um momento, então suspirou e foi se sentar à mesa de Brisa, Ham e Doxon. Kelsier continuava em pé, próximo a eles. Ven estava sentada na mesa ao lado. Kelsier se virou, olhando na direção de Ven. E você, Ven? Ela fez uma pausa. Por que está me perguntando? Ele já sabe que estou em suas mãos. O trabalho não importa, contanto que eu saiba o que ele sabe. Kelsier esperava na expectativa. Estou dentro, Ven disse, presumindo que era o que ele queria ouvir. Deve ter presumido corretamente, pois Kelsier sorriu e acenou para a última cadeira na mesa. Ven suspirou, mas fez o que lhe indicava, levantando-se e ocupando o último assento. Quem é a criança? Eden perguntou. Uma intermediária, Brisa disse. Kelsier ergueu uma sobrancelha. Na verdade, Ven é um tipo de nova recruta. Meu irmão a pegou abrandando suas emoções há alguns meses. Abrandadora é? Ham perguntou. Acho que sempre temos espaço para mais um. Na verdade, Kelsier observou, parece que ela pode tumultuar as emoções das pessoas também. Brisa se surpreendeu. Sério? Ham perguntou. Kelsier assentiu. Dox e eu as testamos há algumas horas. Brisa gargalhou. E eu aqui dizendo que ela provavelmente nunca conheceria outro nascido da Bruma além de você. Um segundo nascido da Bruma na equipe, Ham disse de forma apreciativa. Bem, isso aumenta as nossas chances de alguma maneira. O que você está dizendo? Eden balbuciou. Os Ska não podem ser nascidos da Bruma? Nem tenho certeza se os nascidos da Bruma existem. Eu certamente jamais encontrei algum. Brisa ergueu uma sobrancelha e colocou a mão no ombro de Eden. Você devia tentar não falar tanto, meu amigo, sugeriu. Parece muito menos estúpido assim. Eden se livrou da mão de Brisa e Ham gargalhou. Ven, no entanto, permaneceu calada, considerando as implicações do que Kelsier dissera. A parte sobre roubar as reservas de Ation era tentadora, mas tomar a cidade para fazer isso? Seriam esses homens assim tão ousados? Kelsier pegou uma das cadeiras da mesa, sentando-se ao revés e apoiando os braços no encosto.
Muito bem, disse. Temos uma gangue. Planejaremos os detalhes na próxima reunião, mas quero que todos pensem no trabalho. Tenho alguns planos, mas quero mentes frescas, analisando nossa tarefa. Precisamos discutir meios de tirar a guarnição de Luthadel na cidade e de criar causa suficiente para que grandes casas não consigam mobilizar suas forças para deter o exército de Eden quando este atacar. Os membros do grupo, exceto Eden, assentiram. Antes de encerrarmos por hoje, no entanto, Kelsier prosseguiu, há mais uma parte do plano sobre o qual quero informá-los. Mas, Brisa perguntou com uma risadinha, roubar a fortuna do Senhor Soberano e derrubar seu império não é o suficiente? Não, Kelsier respondeu. Se eu tiver a oportunidade, vou matá-lo. Silêncio. Kelsier, Ham disse lentamente, o Senhor Soberano é uma centelha do infinito. É um pedaço do próprio Deus. Você não pode matá-lo. Até mesmo capturá-lo deve ser impossível. Kelsier não respondeu. Seus olhos, no entanto, transpareciam determinação. É isso, Vin pensou. Ele tem que estar louco. O Senhor Soberano e eu, Kelsier falou em voz baixa, temos uma dívida para acertar. Ele tirou Mari de mim, assim como quase tirou a minha sanidade. Admito que parte dos meus motivos para levar este plano adiante é me vingar dele. Vamos tirar o governo, a casa e a fortuna dele. No entanto, para que isso funcione, temos que nos livrar dele, talvez aprisioná-lo em seu próprio calabouço, ou pelo menos tirá-lo da cidade. Mas posso pensar algo muito melhor do que qualquer uma dessas opções. Lá no fundo daquelas minas para onde ele me mandou, eu tive um estalo que despertou meus poderes alomânticos. Agora, eu tenho a intenção de usá-los para matá-lo. Kelsier levou a mão ao bolso do casaco e pegou alguma coisa. Colocou-a sobre a mesa. No norte, eles têm uma lenda, Kelsier disse. Disse que o seu senhor soberano não é imortal, não completamente. Disse que pode ser morto com o metal certo. O 11º metal. Este metal. Todos os olhos se voltaram para o objeto sobre a mesa. Era uma fina barra de metal, talvez tão longo e fino quanto o dedo mindinho de Ven, com lados retos. Era de uma cor branca prateada. O 11º metal? Brisa perguntou incerto. Nunca ouvi falar dessa lenda. O Senhor Soberano suprimiu, Kelsier explicou, mas ela ainda pode ser encontrada se você souber onde procurar. A teoria alomântica fala sobre 10 metais, os 8 metais básicos e os 2 altometais. Há mais um, no entanto, desconhecido da maioria, muito mais poderoso do que os outros 10. Brisa franziu o senho, cético, e Eden, no entanto, parecia intrigado. E este metal pode, de algum modo, matar o Senhor Soberano? Kelsier assentiu. Essa é sua fraqueza. O Ministério do Aço quer que acreditemos que ele é imortal, mas mesmo ele pode ser morto, por um alomântico ao queimar isso. Han estendeu a mão, pegando a fina barra de metal. Onde você conseguiu isso? Ao norte, Kelsier falou, em uma terra perto da península distante, uma terra onde as pessoas ainda se lembram de como seu antigo reino era chamado antes da Ascensão. Como funciona? Brisa perguntou. Não tenho muita certeza, Kelsier disse francamente, mas pretendo descobrir. Ham observou o metal com cor de porcelana, girando-o entre os dedos. Matar o Senhor Soberano. Ven pensou. O Senhor Soberano era uma força como os ventos ou as brumas. Não se podia matar essas coisas. Elas sequer estavam realmente vivas. Elas simplesmente eram. De qualquer forma, Kelsier prosseguiu, pegando o metal que Ham lhe devolvera. Vocês não precisam se preocupar com isso. Matar o Senhor Soberano é tarefa minha. Se isso se mostrar impossível, daremos um jeito de enganá-lo para que saia da cidade e então vamos roubá-lo embaixo do seu nariz. Só achei que vocês deviam saber o que estou planejando. Eu me associei a um louco, Ven pensou, resignada, mas aquilo realmente não importava. Não enquanto ele lhe ensinasse a alomancia. Nem ao menos entender o que devo fazer. Nem ao menos entendo o que devo fazer. Os filósofos de Terris afirmam que saberei qual é o meu dever quando o momento chegar, mas este é um consolo vago. As profundezas devem ser destruídas e, aparentemente, eu sou o único que pode fazer, o único que pode fazer isso. Elas devastam o mundo mesmo agora. Se não detê-las logo, não sobrará nada, além de ossos e pó.